Hoje nós lhes falamos sobre a ascensão. Agora vocês estão começando a ver os resultados das energias dimensionalmente superiores vertendo na consciência mundial, provocando a dissolução de muitos paradigmas antigos e trazendo uma receptividade à verdade, e ainda há muito por vir. Até agora, a ascensão foi uma meta distante de centenas de vidas individuais, de experiências e aprendizado para serem entendidos após a morte com a ajuda dos guias do elemento. Entretanto, desta vez, agora, a energia planetária está mudando e se elevando em frequência através da presença de tantos seres iluminados na Terra nesta época. Há muitos de outros planetas presentes aqui em corpo humano simplesmente para acrescentar sua luz ao processo. A luz dimensionalmente superior de tantos iluminados está servindo para dissolver o falso e causar a ascensão pessoal de muitos enquanto ainda em corpo físico. Aqueles de vocês que leem e ressoam com as mensagens arcturianas podem estar certos de que vocês escolheram estar aqui nesta época poderosa para participar disso. A ascensão é a razão de tantos se debaterem com experiências difíceis. A fim de mudar para a energia dimensionalmente superior, primeiro deve haver uma limpeza das energias de ressonância inferior ainda contidas na memória celular. Essas energias não podem ser levadas com vocês para a dimensão superior. Essas energias normalmente permanecem dormentes enquanto um indivíduo está confortável, e tudo parece ir bem. Assim, algumas chamadas para despertar poderosas podem ser necessárias para arrancar o indivíduo da complacência. Experiências negativas não são sinais de fracasso para um aluno espiritual, mas, ao invés disso, são indicações de uma preparação espiritual para se aprofundar mais. Entretanto, nem todas as energias precisando ser liberadas são negativas. Às vezes é uma conexão intensa a alguém que se tornou tão interdependente com o passar do tempo a ponto de atrasar o aluno. Porque esta é uma época importante na Terra, a maioria de vocês escolheu nascer em famílias que serviriam para ativar questões profundamente enterradas, trazendo-as a um nível consciente em que elas poderiam finalmente ser resolvidas e liberadas. Através de um exame honesto de todas as experiências, as boas e também ruins, vocês chegarão à compreensão de que muito do que vocês aceitaram como jeito que as coisas devem ser feitas, devem parecer, devem funcionar a fim de elas serem corretas, e, ao invés disso, meros conceitos, muitos dos quais foram aceitos em outras vidas e transportados para esta vida atual. Todos tiveram experiências de vida diferentes, e então a limpeza de experiências de todos será diferente. A consciência humana universal, impessoal, contém todas as ideias e crenças tridimensionais. As crenças e ideias dessa consciência humana impessoal nunca são suas até que vocês pessoalmente as aceitem como verdadeiras, hora em que elas se tornam seu estado de consciência e podem começar a se manifestar externamente. Vocês podem dizer: mas eu não acredito nisso, ou eu estou atento espiritualmente, então como essa coisa pôde se manifestar na minha vida? É porque as energias de dualidade e separação ainda estão ressoando na memória celular, e qualquer aceitação geral do sistema de crença tridimensional aparecerá exteriormente. Não existe consciência, não manifesta. Muitos de vocês podem reexperimentar essas energias impessoais enquanto elas são limpas, principalmente aquelas do corpo emocional. Não as atraíam de volta personificando-as novamente. Se lhes parece que vocês não estão indo a lugar nenhum, espiritualmente, saibam que esta sugestão surge dos conceitos humanos de como as experiências espirituais devem se parecer. Filmes, livros e até alguns mestres espirituais apresentam quadros, ideias de ascensão e evolução espiritual de acordo com suas experiências pessoais e estado de consciência. Todo indivíduo é diferente e não existe uma experiência única para todos. Acreditar que vocês devem ter uma experiência específica é humano. Alguns são atraídos para os ensinamentos do Oriente porque eles aprenderam e viveram esses ensinamentos em outras vidas, e ressoam com eles.
Outros podem se encontrar atraídos aos ensinamentos do caminho natural, aqueles dos nativos americanos e outros grupos indígenas. Muitos se encontram atraídos para os conventos e monastérios sem nenhum motivo aparente. Isso é porque vocês viveram essas experiências em outras vidas e tudo com que vocês ressoam, seja positiva ou negativamente, agora está vindo ao seu conhecimento. Sempre se lembrem de que a determinado ponto, vocês não precisam mais de modalidades, caminhos, rituais e ensinamentos. As ferramentas podem orientar e assistir nas fases iniciais do despertar, mas não são mais necessárias após a conscientização de que vocês já são aquilo que vocês buscam e de que sua unidade com a fonte constitui sua unidade com tudo que a fonte é. As ferramentas podem abrir o indivíduo para um conhecimento mais profundo, mas chega uma hora em que qualquer dependência a elas deve parar para que esse ensinamento venha do interior. Se apegar a algum caminho, tradição ou ensinamento após ele ser ultrapassado somente serve para manter-se em uma energia antiga e acabada. Isso não significa que vocês não podem ocasionalmente trabalhar com um leitor ou mestre evoluído, ou marcar uma sessão de energia, ou fazer algum curso que vocês podem ter sido orientados a fazer. Significa que vocês não acreditam mais que vocês precisam dessas coisas. É importante que vocês não se julguem mais por quaisquer crenças ou ideias humanas que possam fluir para vocês até se vocês temporariamente aceitarem-nas. Ideias impessoais frequentemente são aceitas inadvertidamente porque vocês ainda ressoam com a energia delas. Por exemplo, se uma pessoa teve muitas vidas anteriores de doença, ela será mais suscetível aos conceitos de saúde e doença flutuando na consciência universal. Resistam a qualquer tentação de culpa, arrependimento ou autodepreciação por pensamentos ou ações que vocês possam ter acolhido. Ao invés disso, utilizem essas percepções como lembretes para ir mais fundo. Se vocês perceberem que ignorantemente aceitaram uma ou outra crença que agora vocês reconhecem como falsa, saibam que o céu não irá cair nem que vocês serão espancados lá de cima como punição. Essas experiências simplesmente são oportunidades para o crescimento, e investir nelas com um poder que elas não têm é dualidade e separação. Sempre se lembrem de que nada, nenhuma palavra, pensamento, experiência ou aparência pode jamais separá-los de quem, ou do que vocês realmente são. O aprendizado se torna mais suave com o tempo porque a necessidade de aprender pela luta e dor está acabada. A maioria de vocês está nesse ponto agora. Confiem em seu senso intuitivo sobre as coisas. Se alguma coisa em sua vida, alimento, livros, entretenimento, visão global, etc., não estiver mais ressoando com vocês, saibam que vocês se mudaram além da energia dela, e tentem não revivê-la desta vez. Tentem arduamente não adicionar energia às aparências negativas externas, mas, ao invés disso, reinterpretem-nas. Por exemplo, vocês podem ficar cientes de alguma atividade humanamente negativa ou violenta, mas a realidade espiritual é que toda atividade entre coisas viventes é a atividade de interconectividade, amor, muitos dentro do um. Neste caso, a interconectividade espiritual é refletida através da consciência tridimensional de separação, mas ainda é a interação dentro do um, mas colorida pela falsa crença. Confiem que uma vez que vocês escolhem evoluir, vocês de fato estão evoluindo independentemente de quaisquer aparências externas. Não é preciso pular para cima e para baixo, acender uma vela, entoar certos cânticos, ir à igreja toda semana ou ficar focando determinada direção, dizendo determinadas palavras para fazer o processo prosseguir. Todos vocês evoluíram além dessas atividades iniciais ou não estiveram lendo essas mensagens. Nada é necessário, nada além da intenção de evoluir.
Isso não quer dizer que vocês não possam visitar uma igreja e apreciar a beleza de um serviço, e nem significa que não possam assinar uma petição ou dizer sua verdade. Significa que vocês não precisam dar a essas coisas o poder que elas não têm, mas, ao invés disso, estar na conscientização de que somente há um poder, e esse poder é interior. Há aqueles que acreditam que eles já sabem todas as respostas e então não existe mais nada para eles aprenderem ou entenderem. Tristemente, essa posição de ego serve para atuar como uma caixa, os encarcerando com suas próprias criações e impedindo qualquer crescimento espiritual real, até o momento em que eles estejam prontos para se abrirem para mais. A evolução é uma jornada gradual para a energia dimensionalmente superior. A ascensão é a conquista desse estado de consciência que lhes permitirá mudar para as frequências mais altas. Quanto mais altas e mais rápidas as frequências, mais próximas da pura luz elas ficam. O mundo tridimensional é incapaz de ver essas frequências superiores com olhos humanos, então ele as nega, mas isto está mudando conforme mais e mais entram em alinhamento com elas. Como seres de luz, vocês permitiram que sua energia desacelerasse e se tornasse densa a fim de experimentar a terceira dimensão pelo propósito de se lembrar da verdade enquanto aparentemente separados dela. Nesta época, a maioria de vocês está pronta para a conclusão e está na Terra para limpar de uma vez por todas quaisquer energias remanescentes dessas outras vidas. Confiem que vocês estão bem em seu caminho independentemente da falta das ditas experiências espirituais. Abram seus corações para a verdade por trás do que vocês podem observar do conhecimento externo de que todos, até os aparentemente não despertos, estão liberando a energia antiga. Há alguns que ainda não estão preparados para a ascensão. Honrem-nos, e se preocupem com seu próprio trabalho interior. Não é sábio tentar converter outro que ainda não está preparado para o seu nível de consciência. Mantenham a verdade silente e verdadeira em seu coração, e aqueles que estão preparados para o que vocês têm, os encontrarão, com suas buscas energéticas em seu próprio nível. Relaxem, descansem e tirem tempo frequentemente para se interiorizar, mesmo se vocês tiverem que levantar no meio da noite para encontrar a tranquilidade. Permaneçam presentes em cada momento, não importa como mundano ou assustador. Esta é a jornada espiritual que raramente vem como uma explosão de luz celestial descrita em seus filmes, exceto para aqueles que já conseguiram sua ascensão pessoal em uma vida anterior. Confiem. Confiem. Confiem naquilo que está lá dentro. É hora de reivindicar seu próprio poder divino.